Boa noite, professora. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. E você? Tudo jóia, Gilmar. Pessoal, dá boa noite ali no chat para mim, para eu registrar o nome de vocês, tá? O que o nome não tiver aparecendo aí no e-mail, no nome do e-mail de vocês, coloquem o nome ali, tá? Para eu estar colocando depois presença lá para vocês, ok? Vocês estão conseguindo escrever no chat? Sim. Porque não está aparecendo nada para mim. Você já escreveu, Gustavo? Sim, professor. Ué, que estranho, gente. Não está aparecendo, não tá aparecendo de ninguém. Boa noite lá. Caroline, Silvio. Nossa, e não está aparecendo de ninguém para mim. Que O estranho. pessoal tá entrando e tá dando boa noite. Ah, Silvio? Nossa, ó, não tá aparecendo de ninguém. Apareceu o meu boa noite? Apareceu. Você não. Agora não, tinha aparecido antes. Boa noite, deem boa noite, você avisando no chat. Mas agora não apareceu nada. Entendi. Não, foi esse só. O de vocês não tá aparecendo, não sei o que tá acontecendo. Depois, qualquer coisa, eu tiro uma foto aqui. Daí, então. Mas se tá dando para me ver, deve ser por conta da internet, né? Que tá ruim. Meus amores, eu já lancei lá as notas dos trabalhos, tá? Então, se por acaso tiver acontecido da sua nota não ter lançado e você me enviou o trabalho, verifica se o e-mail que você enviou tá correto, tá? E qualquer coisa, reencaminhe aquele e-mail que você já me enviou novamente, ok? Porque teve bastante aluno que não enviou na data, né? Então, ou enviou para algum outro e-mail, colocou alguma coisa errada. Então, se você me encaminhar o e-mail que você já tinha enviado dentro do prazo, daí eu vou estar analisando ele, tá? Se a sua nota não tiver sido lançada. As que as notas já estão lançadas, não precisa enviar de novo, não, tá? É só se a sua nota não foi lançada, ok? Então, vamos começar lá com o material. O material dessa aula, gente, é o mesmo da semana passada, tá? Ele tá no Teams também. Essa aula vai ser a última que eu vou salvar ela no YouTube, mas eu vou deixar ela no Teams também, porque o YouTube agora começou a apagar os vídeos da gente lá no YouTube por conta de direitos autorais, tá? Então, daí a Letícia acha melhor a gente deixar o vídeo salvo só no Teams, para não correr o risco da gente dar aula aqui e acabar perdendo essa aula lá no YouTube, vocês não conseguirem ver, tá? Então, mas essa aqui eu ainda vou subir ela no YouTube e vou encaminhar depois o relatório para vocês com o link, ok? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, abre o microfone, por favor, ou se algum colega tiver sem microfone, quem tiver com um microfone aberto, aí que puder abrir o microfone, abre o microfone e fala a pergunta que o colega fez para mim, por favor.
Ai, agora apareceu. Nossa, gente, apareceu. Agora que a Duda mandou mensagem, apareceu de todo mundo. Aqui, ó. Então, a Alessandra, o Claudemir, Duda, Carol, Bruna, Gustavo, Bianca, Silvio, Caroline, a Ana, Gilmar, contabilidade. Claudemir, né? Isso. Então tá bom, agora deu para ver. Tá? Então tá bom, agora eu tô contente. Então a gente estava falando na semana passada da relação de emprego, né? A gente começou a falar sobre relação de emprego, né? Então a gente vai estar vendo o trabalhador, né? O empregado que é protegido pela CLT, ok? A gente falou da diferença de trabalhador e de empregado, né? Que trabalhador é como se fosse o gênero e empregado fosse uma espécie, né? Então, nem todo trabalhador, nem todo empregado é trabalhador, mas todo trabalhador é empregado, ok? Então, a gente viu isso na semana passada. Daí a gente falou dos elementos característicos ali da relação de emprego, né? Que são aqueles que estão dispostos ali no artigo 2º e 3º da CLT. Então, a gente falou que o empregado, ele tem que trabalhar com pessoalidade, subordinação, onerosidade, né? Não pode ser de forma eventual e ele não corre o risco do empreendimento, tá? Então, se der lucro, ele recebe, se não der lucro, ele tem que receber do mesmo jeito, ok? Então, a gente falou desses elementos característicos da relação de emprego. E a gente terminou a aula falando dos sujeitos da relação de emprego. A gente estava ali falando do empregado, né? A gente falou ali das características que esse empregado tem que ter. Hoje a gente vai começar a ver os tipos de empregado, tá? Alguns estão na CLT, outros estão em legislação especial, tá ok? Tudo tranquilo por aqui? Sim, professora. Ah, então tá bom. Ai, agora apareceu aqui do lado. Eu nem perguntei, vocês estão bem? Então tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Semana foi bem? A gente já tem prova no final desse mês, começo do mês que vem. Daí, na semana antes da prova, eu vou dar um trabalho aqui em aula, tá? Valendo nota para a prova, tá? Então, a gente vai fazer uns exercícios em sala, aqui em sala virtual, tá? Então, na véspera da prova, por favor, tentem não perder essa aula, tá? Se alguém for ter algum problema, alguma coisa desse tipo, a Letícia, eu não sei se ela já enviou o calendário para vocês, mas ela vai enviar o calendário de provas. Então, se alguém for ter algum problema e não puder participar dessa revisão, já procurem a Letícia para ver qual que é o procedimento que vocês vão ter que tomar, tá? Se daí vocês vão enviar o trabalho para mim depois, eu não sei como é que ela vai fazer com esses alunos, que a gente sabe que tem aluno que não tem internet em casa, não consegue assistir, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, daí vocês entrem em contato com a Letícia, tá? Porque nesse dia eu vou dar uma atividade e essa atividade vai valer nota, tá? Vai somar lá na média de vocês, na média bimestral, ok? Então, vamos lá. Vai ser... Quando a professora vai passar essa atividade, desculpa? Vai ser uma aula antes da prova. Uma aula antes da prova, Gustavo. Eu não sei a data ainda, mas vai ser uma aula antes da prova, tá? Uma aula antes da gente soltar o link da prova para vocês, ok?
Os trabalhos terão que ser enviados na semana da prova? Então, na verdade, eu vou fazer esse trabalho com vocês em sala, aqui. A gente vai fazendo aqui junto, tá? Aí depois eu vou ver se vocês vão fazer aqui comigo, e daí vão me mandar. Se vocês vão fazer aqui na sala comigo e vão me mandar por e-mail, mas daí depois eu dou mais informações para vocês quando estiver chegando mais perto, tá? Pode deixar que a gente vai informando vocês de tudo. Pessoal, ok até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida ali de relação de emprego, de como é que se caracteriza? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Certo? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então agora a gente vai começar a ver ali os vários tipos de empregados. Quem tiver com material aí, vai já tá falando tudo, tá? Tudo não, né? Porque eu dou muito exemplo, mas assim, vai estar dando ali, vai estar escrito os conceitinhos para vocês aí, ok? Então, ali, o primeiro tipo de empregado que a gente tem é o empregado urbano, né? Aí, ali no material de vocês está falando que, na prática, é todo aquele que não se enquadra nas definições de rural ou doméstico, tá? Ele abrange a maioria dos trabalhadores brasileiros. Quem que é esse empregado urbano aqui? É aquele empregado do artigo 3º da CLT, tá? É esse camarada aqui. Então, esse artigo 3º e o artigo 2º, lembra que eu falei para vocês, vocês têm que decorar ele, né? Porque vocês vão utilizar esses dois artigos até o 5º ano da faculdade e depois na prova da OAB, tá? Isso para quem não for trabalhar com direito do trabalho, porque para quem for trabalhar com direito do trabalho vai usar isso para o resto da vida, tá bom? Então, vai estar lá no artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário, tá? Então, aqui vai estar falando quem que é esse empregado urbano, tá? Então, o empregado urbano é a maioria dos trabalhadores brasileiros. Então, o empregado doméstico, ele não se enquadra aqui, a gente vai estar falando dele depois também aqui nessa lista de empregados, tá? Ele não se enquadra aqui porque ele tem uma legislação complementar, tá? Ele tem uma lei especial só dele, ok? E o trabalhador rural também, tá? Então, se ele não se enquadrar nem como doméstico e nem como rural, ele é um empregado urbano. Tranquilo? Alguma dúvida aqui sobre empregado urbano? Podem mandar aqui no chat que agora eu tô vendo. Agora tá aparecendo as conversas para mim, tá? Então, tranquilo aqui. O próximo aqui que a gente vai estar vendo... eu coloquei aqui empregado noturno, gente. Não era noturno não, viu? Era urbano. Não sei porquê, acho que eu estava pensando em hora noturna. O empregado urbano, tá? O próximo é o empregado em domicílio. Quem que é esse empregado em domicílio? É aquele que presta serviço em sua própria residência. Ele não se distingue entre o trabalhador que realiza no estabelecimento do empregador, tá? Esse camarada aí, ele tá lá no artigo 6º da CLT. Então, se tiverem aí com a CLT, já abram lá e deem uma olhada, já faz uma marquinha ali no artigo 6º. O que fala ali no artigo 6º? Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, ou executado no domicílio do empregado, e ou realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego,
tá? Então, esse aqui é aquele trabalho que a gente tenta, a gente tem o costume de chamar de home office, tá? Esse empregado em domicílio, ele é o conhecido como home office. É o que eu estou fazendo hoje, não é? Eu não estou realizando o meu trabalho só que na minha casa, no meu domicílio. Eu tô, não tô? E aí? Sim. Tem muitos escritórios de advocacia, escritórios grandes, aqui em Maringá mesmo tem, que contratam advogados para trabalhar home office, porque às vezes ele não tem um espaço físico grande, né? Ou não quer aumentar o espaço físico do escritório, e daí ele acaba contratando advogados home office, tá? Então, vocês saibam que tem essa possibilidade. Muda alguma coisa? Não, não muda nada, tá? O empregado, ele tem ali a pessoalidade, ele que tem que estar realizando o trabalho, ele tem ali as metas para cumprir, tem uns que até a pessoa tem que abrir o ponto, né? Para bater o ponto, abre ali o ponto no computador e, né, de entrada, de saída, né? Então, não tem aquela verificação pessoal ali, né? Que é um risco do home office, né? Mas ele pode ter todas essas possibilidades, tá? Então, a gente tem até na nossa área, e vocês, quando começarem a trabalhar, né? Começarem a advogar, pode existir essa possibilidade de vocês trabalharem para algum escritório home office, tá? O escritório não coloca vocês lá dentro do escritório dele, mas você fica lá na sua casa cumprindo o prazo, tá? Fazendo petição, essas coisas. Precisa ser só em casa? Não, não precisa ser só em casa. Ali o que está falando no artigo 6º é que pode ser à distância. Então, a mesma coisa do advogado. Quando ele sai, é um advogado que só faz audiência, né? Então, ele sai para fazer audiência. Ele está trabalhando? Ele está trabalhando. Ele está realizando o trabalho dele, né? Então, ele se enquadra como empregado aqui, seletista? Ele se enquadra como empregado seletista, tá? Então, esse empregado a domicílio é essa pessoa que não frequenta o estabelecimento do empregador, mas ele tem todos os direitos que um empregado seletista tem, tá? Desde que ele cumpra aqueles requisitos lá do artigo 3º, tá? Que a gente já viu aqui, a pessoalidade, a subordinação, né? A onerosidade, tá? Então, desde que ele cumpra aqueles requisitos lá, ele vai ser um empregado protegido pela CLT, ok? Tranquilo? Tudo certo? Sim. Sim? Então, tá. Então, vamos lá, continuando. O próximo aqui é o empregado público. Esse empregado público, gente, é aquela pessoa que presta um concurso público, só que em vez dela prestar um concurso público para ser regida pelo estatuto, né, da prefeitura ou do estado, ele vai seguir as regras da CLT, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Vão ter normas ali divergentes, né, entre o estatuto e a CLT, vantagens e desvantagens para ambas as partes, mas assim, o principal ali que a maioria das pessoas fica preocupada ou pensa em alguma coisa é a questão da estabilidade, tá? O empregado público, ele tem a mesma estabilidade que o servidor estatutário, tá? Então, os dois, para serem mandados embora, eles precisam passar por um processo disciplinar, né, para que eles sejam exonerados. Então, os dois têm estabilidade, tá? Independente se ele é estatutário ou se ele é empregado público, ok?
A diferença deles aqui vai estar principalmente na parte prática, tá? O que acontece? O servidor estatutário, quando ele tiver que entrar com alguma reclamação trabalhista, pedindo hora extra, ou se ele foi exonerado e ele achou injusta aquela exoneração dele e quiser entrar com uma reintegração, ele vai distribuir essa ação na vara da Fazenda Pública, tá? Então, servidor público estatutário, toda reclamação trabalhista dele deve ser protocolada na vara da Fazenda Pública. Isso não está no material, se vocês quiserem anotar aí, tá? Então, servidor público estatutário, ele entra com reclamatória trabalhista na vara da Fazenda Pública. O servidor empregado público, esse vai entrar com a reclamatória trabalhista dele na vara do trabalho, tá? Por quê? Porque ele é regido pela CLT e não pelo estatuto, tá? Então, o servidor público estatutário entra com ação na vara da Fazenda Pública. O empregado público, ele entra com ação na vara da Fazenda Pública. Pode falar, Gustavo? Professora, você havia comentado agora da vara da Fazenda e da vara do Trabalho. Quando é na vara da Fazenda, que quem representa o município, no caso, seria o procurador, e na vara do Trabalho seria quem? O procurador também ou um advogado? Também, é o procurador do município. Se o município tiver procurador, né? Porque o que acontece? Aqui em Maringá, por exemplo, é procurador. Aqui em Maringá é procurador. O concurso estatutário é para procurador. Sarandi, por exemplo, é advogado, porque lá eles trabalham só as 4 horas semanais, né? Então, advogado tem ali a questão, porque vocês vão ver isso depois em ética, mas explicando assim rapidamente para vocês. O procurador, normalmente a prefeitura faz concurso de procurador e ela coloca, nossa, como fala quando a pessoa só vai, exclusividade. Ela faz contrato, no próprio estatuto, ela faz que tem contrato de exclusividade e daí ela pode trabalhar mais de 4 horas, tá? Então, daí você faz a contratação de procurador. Então, aqui em Maringá são os procuradores que vão tanto na vara da Fazenda quanto na vara da Justiça do Trabalho. Em Sarandi é advogado, porque lá eles são contratados por 4 horas e no concurso deles, eles são servidores públicos estatutários, mas eles não têm essa questão da exclusividade, tá? Então, eles podem trabalhar meio período lá na prefeitura e outro meio período no escritório deles. Eles só não podem, daí, advogar contra o ente que os remunera. No caso lá, os advogados de Sarandi não podem entrar com ação contra o município de Sarandi, tá? Então, é a mesma pessoa que vai para um ou para outro, ok? É que na hora do concurso, dependendo da carga horária, da exclusividade, você vai dar um nome para um e vai dar um nome para outro. Você conseguiu entender, Gustavo? Sim, professora, cristalino. Então, é assim, então, quando tem a audiência, né, por exemplo, de um empregado público na vara do trabalho, vai o procurador e vai alguém representando o município. Normalmente, vai o gerente, né, o coordenador, o diretor, né, alguém vai lá representando o município, alguém que tenha conhecimento ali dos fatos, né, que tenha conhecimento do que aquela pessoa fazia. Então, por exemplo, se uma enfermeira entra com uma reclamação trabalhista, uma enfermeira do PSF, né, que são, aqui em Maringá, eles são contratados por emprego público. Normalmente, quem vai lá na audiência é o diretor do posto de saúde, tá? Ele vai acompanhado do procurador do município.
de um dos procuradores. Aqui em Maringá e em Sarandi também, porque eu já trabalhei com as duas prefeituras, né? Aqui em Maringá eles dividem, né? Cada procurador cuida de uma área. Um cuida da saúde, outro cuida da educação, outro cuida da tributação, né? Então, eles acabam dividindo. Então, municípios assim que tem mais de um procurador ou mais de um advogado, eles acabam dividindo, ok? Tranquilo aqui, gente. Ali no material vai estar falando o seguinte. Pode falar, Richard. O Richard levantou a mão. Ô, professora, eu fiquei com uma dúvida aqui. Empregado público, espécie do gênero servidor público. Eu sei que parece que você explicou agora, mas a minha internet travou, porque está caindo um temporal aqui. Escuta, tem diferença entre empregado público e servidor público? Na verdade, assim, servidor público eu tenho dois tipos. Servidor público é o gênero, tá? E daí eu tenho duas espécies, que é o empregado público e o estatutário. Essa que é a diferença entre um e outro. Então, eu tenho o gênero, servidor público, porque os dois estão a serviços públicos, estão prestando serviço público, prestaram concurso para trabalhar para o público, né, para a população. A diferença vai estar lá na hora que você for fazer o seu concurso. Então, o seu concurso pode ser para servidor estatutário ou para emprego público. Os dois vai ter a estabilidade, vai ter salário, tá? Vai ter algumas diferenças ali. Por exemplo, o servidor público estatutário, ele, quando ele é mandado embora, ele só recebe ali o salário, saldo de salário, férias, essas coisas, mas não tem direito de seguro-desemprego, não tem fundo de garantia, não tem nada. Já o empregado público, ele tem, por exemplo, o fundo de garantia, né? Ele tem, porque ele tem recolhimento. Mas os dois, se eles forem para serem mandados embora, eles têm que passar por um processo disciplinar, tá? Então, servidor público é o gênero. Aí a gente tem as espécies, que é o estatutário, que é o que vai seguir o estatuto do município ou do estado, e o empregado público, que ele é regido pela CLT. Você conseguiu entender agora, Richard? Foi o Gilmar que perguntou, eu entendi. Ah, Gilmar. Entendeu? Mas entenderam, então? Obrigado, professor, entendi. Professora, Diga, Gustavo. o Richard levantou a mão porque ele fez um apontamento aqui no chat, eu vou ler para a senhora, tá? Lê para mim, porque Professora, minha mãe trabalhou há muitos anos numa empresa em São Paulo e não deram baixa na carteira dela. Fomos no Ministério do Trabalho e disseram que tínhamos que achar a antiga dona do estabelecimento para dar baixa na carteira. A antiga dona mora em São Paulo. Achei um absurdo isso. porque na verdade, quem fez a pergunta, Gustavo? O Richard. Ah, tá. Richard, então o que acontece? Richard, é o jeito mais fácil da sua mãe conseguir essa baixa na carteira. Outra forma dela conseguir a baixa na carteira é entrar com uma reclamatória trabalhista pedindo para o juiz. Mas o juiz vai falar que ela vai ter que fornecer o endereço dessa empresa e tudo mais, tá? Pode ser que ela consiga distribuir, por exemplo, a ação. Não sei se você mora em Paranavaí, mas se você mora em Paranavaí, daí o juiz vai distribuir a ação, só que ele vai mandar uma carta precatória para lá. O que acontece normalmente é que, assim, a ação ela tem que ser distribuída aonde o serviço era prestado. Então, se a sua mãe trabalhava lá em São Paulo, provavelmente o juiz não vai aceitar essa ação aqui. Ele vai remeter esse processo para São Paulo, ou ele vai arquivar e vai falar que você tem que entrar com essa ação lá em São Paulo.
tá? Então, essa orientação do Ministério Público é nesse sentido. Aí, se você distribui a ação, não consegue achar, ou a pessoa já faleceu, o juiz pode determinar a baixa na carteira, tá? O próprio juiz assina ali a baixa na carteira desse período. É isso que pode estar acontecendo, tá? Richard, você conseguiu entender? Eu não sei o que está acontecendo com esse chat, eu acho que é a internet. E não tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Porque, no caso, ela não teria direito de ajuizar essa ação aqui? É porque, na verdade, a gente tem os requisitos da petição inicial, né? E um desses requisitos na CLT é distribuir a ação aonde foi prestado o serviço. É um dos requisitos. Por isso que o juiz pode entender que ele não vai aceitar ali o processo, entendeu? Porque é requisito da CLT. Porque na época, provavelmente, ela morava lá. Entendeu, Gustavo? Entendi, professora. E o Richard disse que também entendeu. Ah, então tá bom. Então. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o chat. Aqui, o último que está aparecendo para mim é o Boa Noite da Duda. Eu não sei, eu abro aqui, clico. Não Acho que é o mau sei tempo, que... professor. Então, só pode ser, né, gente? E aqui agora começou a chover. Se a internet bugar, vocês já sabem, né? A chuva de vocês veio para cá. Professor, o PSS, ele é empregado? Ou é servidor? Então, aqui em Maringá, eles são empregados públicos. O PSF, né? Que é aquele programa da saúde da família, então todos ali são a enfermeira, técnico de enfermagem, o médico, todos ali são PSF. O SAMU, também todos os funcionários do SAMU aqui de Maringá são empregados públicos, o médico, o motorista da ambulância, a telefonista, tá? Todos ali que trabalham no SAMU. E o agente de endemias, né? Aquela pessoa da dengue que vai em casa, né? Então, aqui em Maringá são esses 3 que são seletistas, mas isso daí vai variar de município para município, tá? Não é obrigatório, eles podem colocar todo mundo como estatutário. A gente tem bastante município aqui no Paraná que não tem mais empregado público, que só tem servidor estatutário. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta sobre o empregado público? Tranquilo aqui? Ah, o Richard está sem microfone. Agora que apareceu a mensagem, eu tô achando que é a minha internet mesmo, viu, gente? Então, qualquer coisa que aparecer aí, Gustavo, você é o leitor das mensagens da turma, tá? Você foi escalado hoje. Você Pode abre o deixar. microfone e leia para mim, por favor. Muito obrigada. Então, agora o próximo aqui é o empregado doméstico, tá? Ali no material tá falando o seguinte: é a pessoa física que trabalha mais de 2 vezes por semana para outra pessoa física ou família que não explore atividade lucrativa com a sua mão de obra. Pode ser médico, faxineiro, motorista, piloto de avião, vai depender do que é o seu empregador. O empregado doméstico, ele tem a lei que rege ele, que é a Lei Complementar 150/2015. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse empregado doméstico, porque a gente não vai estar vendo ele a fundo, tá? Vocês podem dar uma olhada lá nessa lei, Lei 150/2015, tá? Então, primeira coisa para o empregado doméstico, obrigatoriamente pessoa física, a mesma coisa que a gente já tinha falado ali do empregado urbano, que trabalha mais de 2 vezes por semana. Por quê? Porque o que trabalha até 2 vezes por semana é o diarista, tá? Então, ele não se enquadra aqui
nessa lei de empregado doméstico. Ele até pode ser lá, se encaixar como o freelancer, né? Que hoje a gente tem lá na CLT como contrato intermitente, tá? Mas ele tem que trabalhar mais de 2 vezes por semana. Por outra pessoa física ou família. Então, aqui, o empregador não pode ser uma empresa, tá? Não pode ser uma pessoa jurídica, tá? Então, para ser caracterizado empregado doméstico, o contratante tem que ser uma pessoa física ou família. E ali, o último requisito que não explore atividade lucrativa com a sua mão de obra. Então, por exemplo, a empregada doméstica mesmo, ou você contrata uma cozinheira, e daí essa cozinheira você contratou ela para fazer comida para você e para sua família. E daí você resolve vender marmita ou fazer bolo para fora e coloca essa empregada para fazer esses bolos ou para fazer marmita para você vender. Você está explorando ela para ter lucro? Tá? Daí ela não vai se enquadrar nessa lei 150 de 2015. Ela vai se enquadrar onde? Ela vai se enquadrar aqui, na CLT, tá? Então, o empregado doméstico, gente, tem muita gente que pensa que o empregado doméstico é só a auxiliar de serviços gerais, a pessoa que faz a limpeza, cozinha, lava, passa. E não, tá? Pode ser motorista, pode ser médico, pode ser professor, tá? Aquele professor que vem dar aula em casa, tá? Pode ser o jardineiro, pode ser o motorista, tá bom? Então, tem que preencher esses requisitos aí para ser um empregado doméstico, ok? Alguém tem alguma dúvida aqui do empregado doméstico? Querem fazer alguma pergunta sobre o empregado doméstico? Prof, como que um médico se enquadraria em empregado doméstico? O médico, por exemplo, um médico que vem ali pelo menos 3 vezes na semana atender um paciente em casa. Entendeu? Ele vai ali mais de 2 vezes atender o paciente em casa. E daí, em vez de você pagar por consulta, né, por ato, você contrata ele como empregado doméstico e paga um valor fixo por mês. Você não pode, você só não pode estar... Entendi, obrigada, prof. Por nada, diga. O doméstico não estaria um tanto quanto relacionado à casa, né? Porque estaria relacionado à casa em si? Não, A ele família? não precisa estar prestando serviço só dentro da casa, se é isso que você está falando. Porque, por exemplo, o motorista ele vai estar levando as pessoas daquela família, né, para algum lugar. Ele não está lá dentro da casa prestando o serviço. Porque, igual o Duda levantou a questão do médico, eu penso assim, porque tem muitos médicos que trabalham exclusivamente para empresas, né? Fecularia, esse pessoal que tem indústria. Seria um tipo de emprego doméstico, porque eles só trabalham para aquela empresa, não? Não, primeira coisa que você tem que ver é que tipo de pessoa que está contratando ele. Para contratar, tem que ser uma pessoa física ou uma família. Então, já está tirando ali as empresas, as pessoas jurídicas já está tirando dali. Porque se for uma pessoa jurídica, ele vai ser um empregado urbano, tá? Um auxiliar de serviços gerais, tá? Então, ele já não se enquadra, ele não precisa prestar o serviço dentro da casa. Ele precisa ser contratado por uma pessoa física ou família, né, para prestar um serviço para aquela família. E a família não pode ter lucro com aquele serviço que ele presta. Entendi, professora, obrigada. Por nada. Claudemir, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar do cuidador e enfermeiro, né, no caso, que cuida de idosos. Isso mesmo.
Tem bastante, né? Tem bastante. Eu tenho um amigo que a família dele tem um motorista contratado. O dele, na verdade, ele não se enquadra aqui em empregado doméstico, porque eles contrataram esse motorista pela empresa que eles têm. Eles são em 4 irmãos, e daí eles contrataram um motorista para levar os filhos desses 4 irmãos para a escola, para médico, com a babá, para balé, para judô, para essas coisas. O caso dele não é porque eles contrataram pela empresa, mas se ele tivesse feito essa contratação desse motorista, ele pessoalmente, né, esse motorista, ele se enquadraria aqui como empregado doméstico, tá? Então, dá para fazer isso aqui, ok? Eu não sei se os meninos aí que têm contabilidade, o Gilmar e o Claudemir, se aparece muito, se vocês têm muitos desses casos lá. Vocês trabalham com esse tipo de registro no escritório, né? Porque às vezes as pessoas... então, porque essas pessoas físicas, elas têm menos noção, porque a empresa normalmente, às vezes, tem um departamento de contabilidade, um RH, e ela sabe mais ou menos como proceder, uma empresa maior, né? Agora, a pessoa física, normalmente, ela procura um escritório de contabilidade para estar fazendo essas anotações, né? Então, Sim. é assim. Gente, alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Aqui do empregado doméstico. Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, gente. Se surgir outra dúvida, pode ir perguntando, tá? Não tem problema, não. Vamos, então, aqui continuando. Se eu estiver rápida, vocês falam, tá? Se eu estiver acelerada. O próximo aqui é o trabalhador rural. O trabalhador rural, gente, ele está lá na legislação, na lei 5.889 de 1973, tá? Então, o trabalhador rural, ele está lá na lei 5.889 de 1973, ok? Esse trabalhador rural, ele vai estar também ali no artigo 7º, a linha B da CLT. Vocês já aprenderam isso? Caput, inciso, a linha? Sim. Sim. Ó, lá na linha B vai estar o seguinte: os trabalhadores rurais, assim considerados, aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais, tá? A gente não vai estar vendo também o trabalhador rural, porque ele está numa legislação especial, mas se vocês pegarem lá a lei do trabalhador rural, deixa eu só abrir ela aqui. Ele vai estar falando lá, ó, são espécies de trabalhadores rurais. São espécies de trabalhadores rurais não empregados, boias frias, meeiros, parceiros, arrendatários. São empregados rurais aqueles contratados por prazo indeterminado, por safra e por contrato de curta duração, tá? Então, aqui ele vai estar falando quem são trabalhadores rurais empregados e quem são trabalhadores rurais não empregados, tá? Então, do não empregado, lembra lá do boia fria. E o empregado é aquele que ou é contratado por prazo indeterminado, ou por safra, ou por contrato de curta duração, ok?
Então, a gente não vai estar vendo essa legislação também a fundo, porque ele não está ali dentro da CLT, ele tem uma legislação especial. Pode falar, Gustavo. Professora, tem uma pergunta da Juliana Comini no chat. Ela perguntou assim: agricultor familiar se encaixa em empregador rural? Ou eu não sei se foi empregado rural que ela quis dizer. Se o empregador tiver lá as terras no nome dele, ou se ele estiver arrendando aquela terra, vai se caracterizar assim. Ai, gente, que saco isso, né, do meu chat não funcionar. Eu não sei o que acontece, que não quer atualizar. Vê se ela entendeu, Gustavo. Agricultor familiar... Sim, professora, ela disse que entendeu. Então tá. Agricultor familiar se encaixa, sim, como empregador rural, tá? E daí tem que fazer os registros e tudo mais. Então, vamos lá. Continuando. O nosso próximo aqui é o empregado hipersuficiente, tá? Vocês já ouviram falar desse termo? Hipersuficiente. Esse camarada aqui, ele é novo na CLT, tá? Ele entrou agora com a reforma trabalhista. Ele vai estar lá no parágrafo único do artigo 444. Se vocês estiverem aí com a CLT... Daí vocês podem pegar. Ah, eu achei aqui, gente, o que tá. Tá aqui que é para eu não receber mensagem, vocês acreditam? Por isso. Entenderam? Vamos ver se agora muda. Então, vamos lá. Abram aí lá no artigo 444. No parágrafo único. Se na sua CLT não tiver, é porque sua CLT está desatualizada, tá? Então, vai estar lá, ó. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. Então, o que acontece aqui? Quem que é esse trabalhador hipersuficiente? É aquela pessoa que recebe um salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral, que é o teto lá do INSS, tá? Então, esse camarada, ele tem que ganhar 2 vezes, 2 vezes ou mais do que esse teto, e ter um diploma de nível superior. Acho que esse valor hoje vai dar 11.600, se não me engano. Os contadores aí, não sei se vocês fazem tem algum cliente que tem esse tipo de empregado,
podem confirmar para mim o valor. Mas até a última vez que eu tinha visto era esse valor. Tinha que ganhar no mínimo 11.600 superior a R$11.600, tá? Então, ele tem que ganhar mais que isso e tem que ter diploma de nível superior, tá? O que acontece com esse trabalhador, né? Ele pode negociar os direitos estabelecidos lá naquele artigo 611-A. Então, ele pode negociar hora extra, ele pode negociar jornada, tá? Então, ele pode negociar várias coisas. Ele pode negociar para piorar? Pode. Esse camarada aqui pode, tá? Esse empregado hipersuficiente, ele pode fazer uma negociação que a gente fala que é impégios, tá? Então, diferente do trabalhador seletista, que mesmo com a reforma, ele pode negociar, mas ele não pode negociar nada que tire direito dele que já foi garantido, tá? Então, o trabalhador comum, o que não se enquadra, que não ganha o que esse camarada ganha, ou que não tem o diploma de nível superior, porque precisa dos dois, tá? Esses requisitos, eles são cumulativos. Eu preciso ter os dois requisitos para ele ser considerado empregado hipersuficiente. Não basta ele ganhar 15 mil por mês, tá? Ele tem que ganhar 15 mil por mês e também ter diploma de nível superior. Se ele tiver só um ou só outro, ele não se encaixa aqui como hipersuficiente, tá? E outra coisa, essa pessoa aqui, esse empregado hipersuficiente, quando ele fizer o contrato de trabalho dele, ele pode estabelecer que se eles tiverem alguma divergência trabalhista, eles vão poder resolver isso por arbitragem, tá? Então, esse processo daí, esses problemas que ele tem, não vão ser levados à Justiça do Trabalho. E pode isso, professora? Pode. Com esse empregado, tá? Só com o empregado hipersuficiente. Quem que é o empregado hipersuficiente? É o cara que ganha igual ou superior a 11.600 e tem nível superior. Essa cláusula de arbitragem, o artigo 507-A da CLT, ele fala que ele não precisa ser um empregado de nível superior. Fala que basta que ele ganhe acima de R$11.600, tá? Então, não sei se alguém aí já ganha mais de 11.600, eu não ganho ainda, né? Ainda, né, gente? Mas um dia, né, a gente vai ganhar, se Deus quiser. Esse empregado, se ele ganhar 11.600 e ele não tem curso de nível superior, ele já pode colocar essa cláusula de arbitragem, tá? Aqui, para a cláusula de arbitragem, eu não preciso dos dois requisitos. O que eu preciso dos dois requisitos é para considerar ele como um empregado hipersuficiente, tá? Para eu considerar um empregado hipersuficiente, eu preciso dessas duas características, tá? Eu preciso que ele ganhe igual ou superior a 2 vezes o teto do INSS, mais o diploma de nível superior, tá? Senão ele não se enquadra. Daí ele pode abrir mão de hora extra, ele pode negociar banco de horas, tá? Ele pode negociar jornada, tá? Tudo que tiver constando lá no 611-A, ele pode estar negociando. Deixa eu só abrir aqui no 611-A para vocês terem uma ideia. Vocês estão com o Vadmecum aí, com a CLT? Não. Não, né? Então, tá lá. Ele pode fazer pacto contra a jornada, banco de horas, intervalo intra-jornada, né?
aquele intervalo de um dia para o outro, que tem que ser de no mínimo 11 horas, ele pode diminuir aquilo lá, tá? Ele pode participar ou não de plano de carga e carreira, tem regulamento especial, tá? Questão de regime de sobreaviso. Então, tudo aquilo ali, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade, ele pode negociar tudo e ele pode negociar para piorar, tá? Para pior, por exemplo, ele pode abrir mão de algum direito dele, tá? Já o empregado que não se encaixa aqui como hipersuficiente, a CLT com a reforma, ela permitiu algumas negociações. Algumas, tá? Não são todas, tá? Alguma coisa ele vai poder estar negociando, mas não é tudo, ok? Gustavo, alguém fez alguma pergunta? Não, professora. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Prof, dá um exemplo de profissional hipersuficiente. Por exemplo, um médico. O médico, normalmente o salário de médico é mais que 11 mil reais, não é? 12 mil reais. Então, o médico, ele preenche os dois requisitos. Ele tem o salário maior e tem o nível superior. Então, ele pode vir ali e abrir mão, por exemplo, de hora extra, coisa que um empregado comum não poderia. Ele pode fazer banco de horas. Ele pode receber a hora normal num feriado, num domingo. Então, ele pode estar fazendo tudo isso, tá? Um professor, por exemplo, um professor que ganha acima disso, numa instituição privada, né? Um professor de doutorado, por exemplo, ele pode se enquadrar como esse empregado hipersuficiente. Por quê? Porque ele tem nível superior e ganha acima desse valor de R$ 11.600. Então, ele pode fazer essas alterações no contrato. Tô sim, pode falar. Mas por que ele abrir mão desses direitos, no caso? Ou é ele que abre ou é quem contratou, no caso? Eu não entendi isso. Na verdade, é os dois, né? Vai ser feito um contrato de trabalho no momento da contratação, e daí vai fazer esse contrato e lá vai estar constando do que ele vai estar abrindo mão. Isso tem que ser feito no momento da contratação, tá? Ou se ele passar a ser um hipersuficiente, né? Por exemplo, o patrão subiu o salário dele, subiu ele de cargo, né? Ou ele ganhou algum outro cargo, e daí ele vai passar a ser um hipersuficiente, daí pode ser feito um aditivo contratual. Depende do consenso dos dois, tá? Então, no caso, quem provavelmente ia estipular seria o patrão, no caso, né? Eles iam entrar no acordo, por ele receber um salário muito bom, e eles entraram nesse acordo para perder alguns benefícios, certo? Seria mais ou menos isso, né? Isso. Porque ninguém, por livre e espontânea vontade, iria querer perder benefícios. No caso, é o patrão que vai chegar num acordo e falar com ele, então. Isso. Normalmente é isso. O que acontece? Normalmente, esse empregado hipersuficiente, gente, ele tem uma subordinação menor, né? Esse empregado hipersuficiente. Então, por exemplo, a gente estava falando ali do médico, né? Então, esse médico, ele não vai ter ali, por exemplo, um outro médico, um diretor geral ali em cima dele, verificando o serviço dele, a hora que ele entra, a hora que ele sai, a hora que ele faz o intervalo, isso e aquilo, tá? Então, normalmente ele tem uma subordinação menor. Já aconteceu de eu ver trabalhista, depois da reforma, que ele estava contratado como hipersuficiente e, na verdade, o empregador tentou descaracterizar falando que ele não tinha subordinação, tá? E não é que ele não tinha subordinação, é que esse tipo de empregado, a subordinação dele acaba sendo menor, porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento maior da área do que o próprio empregador,
tá? Então, às vezes, isso acontece. Então, eu já vi casos, por exemplo, que o cara é dono de uma construtora, só que ele não é engenheiro. Ele é, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira como mestre de obra. Então, ele não tem formação ali técnica, né? E ele tem um engenheiro ali que presta serviço para ele. Então, ele pode contratar esse engenheiro ali como prestador de serviço e não querer registrar. Daí, esse engenheiro, ele entra falando e tentando caracterizar que ele era um empregado hipersuficiente, né? E daí o empregador vai falar, não, mas ele não tinha subordinação, ele desenhava do jeito que ele queria, isso e aquilo. E não é que ele tinha subordinação, é que ele tinha isenção técnica, né? Ele tinha um saber técnico ali que o mestre de obras não tinha. Mas ele cumpria ali as regras, horário de trabalho, né? Alguma coisa sempre acaba cumprindo, tá? Então, pode acontecer aí das partes entrarem aí num conflito e alguma coisa, principalmente por conta da subordinação. Tentar descaracterizar ele de ser empregado por conta da subordinação. Ok? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Isso aqui é novo, tá? Na CLT. Então, assim, é bastante provável que isso aí possa cair na prova da OAB de vocês. Nossa, já faz 1 hora que eu tô falando, gente. A aula de vocês acaba 9h40? 9h50, né? Não, 8h50, 8h40. professora. Olha eu aumentando 1 hora. Tá louco, né, gente? Hoje é sexta-feira. Depois vocês têm aula com quem? Com a Andressa. Constitucional Ai, 2. Que desânimo, Gustavo. A Andressa é tão animada. O que, prof? Eu só falei. Ai, ai. As coisas vão melhorar. Ó, a gente acha que o Senado aprovou que acho que em agosto a gente vai poder voltar para as aulas presenciais. Com a graça de Deus. Daí a gente vai poder se ver mais de pertinho. Vocês vão estar bem íntimo de mim, né? Todo mundo vai saber quem eu sou e eu quase não vou conhecer ninguém, porque vocês nunca me mostram o rosto, né? Tá dureza, né? Vai chegar e vai falar, eu sou tal, porque não conheço ninguém, vocês não me mostram o rosto. Vocês não querem mostrar os rostinhos para mim. Hoje é sexta-noite, vocês devem estar tudo arrumadinho aí, para ir para uma balada, para uma festa via internet, né? E ninguém quer mostrar o rosto para mim. Vamos lá, então, meus amores. Aqui fechou, então, hipersuficiente, ninguém mais tem dúvida. Vou tocar o barco, então, tá? O próximo aqui é o cargo de confiança. O cargo de confiança, ele vai estar lá no artigo 62, inciso 2 da CLT. Vamos pegar lá. Quem tá com a CLT já vai grifando, até para o dia da prova, para vocês não se perderem, hein? Então, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Inciso 2. Os gerentes, assim considerados como os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial, tá? Então, esse camarada, ele não vai ter esses direitos que estão previstos aqui nesse capítulo. Deixa eu achar aqui o nome do capítulo. Da jornada de trabalho. Então, esse camarada, ele não vai se enquadrar aqui, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse cargo de confiança.
É, festa via internet, Ju. Fazer o quê, né? Faz parte. Meus amigos que falam pra gente fazer churrasco via internet. Vocês estão furando a quarentena, gente? Vocês foram para algum lugar? Eu saí, vocês acreditam? Eu fui comer fora. E amanhã eu vou num churrasco. Doida, né? Não façam o que eu faço. Vamos lá, então. No material de vocês vai estar lá da seguinte forma. Caracterizado pelo especial relevo que se dá ao elemento fiduciário decorrente do contrato de trabalho. Implicam necessariamente em um padrão salarial mais elevado. Temos vários outros tipos de empregados que não veremos por serem muitos. Diretor, empregado sócio, né? Trabalho intelectual, trabalho à distância, teletrabalho, mãe social, índio e aprendiz. Isso aqui era no final, na verdade, não era nem para eu estar lendo agora. Então, mas ali falando do cargo de confiança. Primeira coisa, quando a pessoa vai para um trabalho desse, por exemplo, ela está num cargo, por exemplo, o técnico bancário. Então, ele entra lá como técnico bancário, como caixa. Quando ele vai para um cargo de chefia, gerência, coordenação, por exemplo, ele tem que ganhar, no mínimo, 40% a mais do que ele ganhava, tá? Os bancários, na verdade, eles têm que ganhar 1/3 a mais, tá? O bancário é diferente a regra deles, que eles têm legislação própria, eles têm que ganhar 1/3 a mais. Mas se for dentro de uma empresa, essa pessoa, quando ela for assumir um cargo desse, ela tem que ganhar 40% a mais, tá? Do que ela ganhava ou ali do cargo que ele vai estar comandando, tá? Das pessoas que ele vai estar comandando. Essa pessoa, esse cargo de confiança, ele não tem direito a hora extra, ele não tem aquele limite de hora extra, tá? E ele tem que ter poder de mando. E ele também é isento de controle de jornada, tá? Então, ele não, depois que passou a 8ª hora, ele não começa a receber hora extra, tá? Se ele trabalhar 10 horas ou 12 horas, ele vai receber a mesma quantia no final do mês, ok? E ele não bate ponto, tá? Ele não bate ponto, ele não tem controle de jornada, tá? Então, esse cargo de confiança, ele vai ganhar 40% a mais, mas ele vai ter tudo isso aqui. Pode ser que ele cumpra ali só as 8 horas necessárias, pode ser, mas se for necessário que ele trabalhe mais, ele não vai ter direito. O que acontece? Da pessoa entrar, a empresa registrar esse funcionário como cargo de confiança, na verdade, só para burlar a lei, tá? Só para burlar essa questão das horas extras, e ela não paga esses 40% a mais do salário. Isso acontece muito com o empregado que já está trabalhando na empresa, tá? Eu já vi, nunca peguei uma ação dessa trabalhista para fazer, mas eu já assisti audiência trabalhista desse tipo, tá? Então, o cara, ele tinha um cargo de gerência, no caso que eu assisti, na verdade, ele tinha o cargo de gerência, ele ganhava 40% a mais, mas ele não tinha poder de mando. Ele não conseguia nem contratar, nem mandar embora. As orientações que ele passavam tinham que passar por um superior. Nem sempre elas eram consideradas, né? Então, ele conseguiu comprovar que ele não era cargo de confiança. Nesse que eu assisti, e daí o que aconteceu? O empregador teve que pagar todas as horas extras dele. E daí, se essas horas extras são habituais, isso aí vai vincular depois lá no salário, né, gente? Vai vincular em tudo se é habitual.
Então, o cara criou uma bola de neve. Ele achou que só ele pagando os 40% e fazendo o cara trabalhar lá 10, 12 horas por dia, que ele não ia estar correndo risco, tá? Então, esse cargo de confiança, ele tem que ter esse poder, tá? É obrigatório que ele tenha esse poder, porque senão pode ser que não configure como cargo de confiança e daí a pessoa vai acabar entrando com uma reclamatória trabalhista, vai conseguir configurar que ele não realizava cargo de confiança, que o empregador estava pagando 40% a mais para ele, só para não ter que pagar as horas extras dele. Ok? Alguma dúvida aqui do cargo de confiança? Ou querem fazer alguma pergunta? Diga, meu amor. E quando é dentro do município, quando é servidor público, são as mesmas regras? Não. É que, na verdade, dentro do município, o tal do cargo de confiança é o CC. Esse cargo de confiança aí, ele quer dizer cargo de confiança do prefeito, tá? É isso que é esse cargo de confiança do prefeito. Então, ele recebe ali recebe um valor para estar trabalhando aquilo ali. E o cargo de confiança, esse do prefeito, ele não necessariamente ele vai estar ganhando um valor a mais, não. Ele é diferente. Esse do estatutário aí, ele é diferente. Eu, por exemplo, eu já trabalhei como assessora jurídica da Procuradoria ali de Sarandi. Eu era cargo de confiança do prefeito. Então, eu não ganhava 40% a mais, mas eu cumpria a jornada normal de 8 horas. Não fazia nada a mais, tá? É diferente esse cargo de confiança de município, de estado, tá? Ele é diferente. É lógico, né, que se o prefeito pedisse para ficar mais, às vezes acontecia, de eu ter que sair do serviço e ir para reunião, né? Ele fazia reunião com todos os cargos de confiança. Esse cargo de confiança do município não é esse cargo de confiança aqui que está na CLT. Você entendeu, Letícia? Obrigada, prof. É a Duda. Ah, é a Duda. Então tá, perdão. Professora, Ok, uma então. pergunta referente ali à parte do cargo de confiança. Falando no caso do empregador não cumprir lá, né, os requisitos que a professora passou, mas não compensava ele registrar ele normal, sem for cargo de confiança? Então, é que assim, vai depender não tem que pagar esses 40% a mais? Então, é que vai depender da quantidade de horas que esse cara trabalha, né? Se esse cara, por exemplo, trabalha 12 horas por dia, o empregado comum já não pode. Porque o empregado comum, ele só pode trabalhar 8 horas e mais 2. Né? Entendeu? Então, se esse camarada trabalhar aí 12 horas por dia, num mês inteiro aí, de 25 dias, isso vai sair mais caro do que os 40%. Ah, sim. Fora que ele nem poderia estar trabalhando essa quantidade de horas, né? Tipo, entrando às 8 da manhã e saindo às 8 da noite, né? Então, ele... Mas se é um cargo, no caso, que ele não precisa ficar cumprindo hora extra, só por isso não compensaria daí. Se é um caso que não tem hora extra para fazer, aí não compensa. O que acontece é que às vezes a pessoa precisa ter um gerente para ela ter um poder de mando ali dentro, né? Então, daí ele acaba tendo que pagar esses 40%. Então, pode ser que a pessoa não faça as horas extras? Pode. Mas ela tem esse poder de mando. O que esse poder de mando implica, gente? Por exemplo, eu já falei para vocês que eu advogo para a Caixa Econômica Federal, né? O gerente da Caixa Econômica, ele não pode ser testemunha em processo. Por quê? Porque ele tem poder de mando, entendeu? Então, ele já não pode ir lá testemunhar por conta disso.
Então, isso aí também vai estar. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai estar trabalhando para a empresa. Ela tem um cargo de mando na empresa. Ela pode mandar embora, ela pode contratar, ela pode mudar o horário, ela pode fazer todas essas coisas. Então, ela vai lá, ela vai falar o quê? Ela vai falar as coisas que favorecem a empresa, né? Então, ele já não pode ser testemunha. Por quê? Testemunha tem que falar a verdade. E o cargo de gerente tem essa impossibilidade, né? O cara vai lá para falar da empresa, mas ele não pode falar mal da empresa, e daí ele também não pode mentir. Então, essas pessoas, elas ficam impedidas, por exemplo, de ser testemunha num processo trabalhista. Acontece isso. Você entendeu? Não entendi. Entendido. Então, tá bom, então. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui do cargo de confiança? Não? Tudo tranquilo? Então, tá, gente. Então, lembrem disso, tá? O cargo de confiança, ele tem que ganhar 40% a mais do que ele ganhava ou dos subordinados dele. Ele não tem controle de jornada, então ele não bate ponto nem para entrar e nem para sair. Não tem direito a hora extra no final de mês e ele não tem limite de hora extra, tá? Então, porque o trabalhador normal, ele ali só pode fazer 2 horas extras diárias. Esse camarada aqui, ele não tem esse limite, tá? Ele não tem esse limite aí. É um cargo bem perigoso, né, para o empregador, porque ele vai pagando esses valores altos e chega lá na frente, o funcionário quer inventar algo para prejudicar a empresa, alega que não tinha poder de mando, qualquer coisa do tipo, e consegue ferrar o patrão já no caso, né? Então, a ação trabalhista que eu vi era isso, a empresa pagava os 40% a mais, mas ele não tinha esse poder de mando. Quem mandava quem mandava embora era só o dono da empresa. No entanto, que o juiz deu. O juiz deu e fez ele pagar todas as horas extras que ele alegou na petição inicial, porque ele não tinha nem cartão ponto para fazer prova contrária. A empresa não tinha. Alguém levantou a mão para fazer uma pergunta. Quem é? Ou apertou sem querer? Desistiu? Então, tá bom, então. Vamos lá. Ninguém mais quer fazer pergunta disso, então. Gente, é 8h40 ou é 8h50 que acaba a aula? 8h50, né? Tem mais 10 minutos ainda. Então tá bom. 8h40. Vocês querem ficar meia hora de intervalo? Nada contra a professora dispensar um pouquinho mais cedo, que ela disse que gosta da gente. Vamos ver se gosta mesmo. Eu amo vocês. Vocês sabem disso, eu amo meus alunos. Eu só vou passar aqui, então, rapidinho, que a gente vai começar, porque eu nem vou começar a falar de empregador, porque não vai dar tempo mesmo. E eu também não quero socar vocês de matéria para prova, né? Eu quero ver se a gente termina só esse conteúdo aqui da relação de emprego, para a gente estar fazendo a prova. Não quero entrar com conteúdo novo com vocês, né? Porque não é a mesma coisa da sala de aula, né? A gente não consegue ter. Até que agora vocês estão participando um pouco a mais, né? Mas é mais difícil. Eu entendo que é mais difícil, tanto para eu passar quanto para vocês participarem, né? Então, aqui o próximo que a gente vai tá vendo é o empregador. O empregador é aquela pessoa que está lá no artigo 2º da CLT, tá? Então, o empregador ali, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Então, vocês veem, já mudou do que é empregador para o empregado. O empregado necessariamente tem que ser uma pessoa física. Empregador, não, tá? Empregador pode ser pessoa física ou jurídica. Desde que equiparado. A gente vai estar vendo o que é esse empregador equiparado, tá? Assumindo os riscos. Lembra que eu falei para vocês que o empregador, se a empresa pegar fogo, se a empresa alagar, se der uma pandemia no mundo,
ele vai ter que pagar o salário dos empregados dele, tá? O empregado não assume o risco. O risco é só do empregador, ok? Admitindo, então é ele que tem que admitir esse empregado, assalariando, ele que tem que estar pagando o salário desse empregado e dirigindo. O que acontece com isso aqui, gente? Às vezes a pessoa trabalha para uma empresa. Ela trabalha para uma empresa que presta serviço para outra empresa. Por exemplo, o cara trabalha para a empresa XY. E essa empresa XY, ela presta serviço para Claro, para NET, para Claro. Então, ele trabalha para essa empresa como ele vai lá, faz instalação de TV a cabo, faz manutenção de modem, dessas coisas. E essa empresa, a XY, ela não registrou esse empregado. Ela não registrou. E ele presta serviço para Claro. E daí, na hora que ele vai entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo vínculo, ele pode entrar contra quem? Ele pode entrar contra as duas. Vai depender do quê? Vai depender ali, por exemplo, de quem estava dirigindo, quem estava passando as orientações para ele, tá? Então, quando você faz uma contratação de um prestador de serviço terceirizado, que a gente vai estar vendo isso mais para frente, tem que tomar muito cuidado. Essas empresas de telefonia, por exemplo, eles mandam as informações, as ordens de serviço, tudo por aplicativo, já para não ter esse contato com os funcionários da outra empresa, para eles não poderem estar pedindo vínculo, solidariedade, subsidiariedade na hora da condenação, tá? Então, a gente vai estar vendo isso depois mais para frente, tá? Então, o empregador, ele assalaria, dirige. Então, existem certos requisitos a serem cumpridos para entendermos a relação laboral como uma relação de emprego, tá? A gente vai ver isso mais esmiuçado mais para frente. Olha, eu vou soltar vocês 5 minutos antes. Olha que maravilha, tá vendo? Todo mundo mandou boa noite para mim? Vamos fazer uma foto de sextou com a prof? Mostrem o rostinho. Outro dia, acho que foi a Fabiola, ela colocou uma foto de vocês lá no grupo. Gente do céu, bombou. Todo mundo, nossa, para vocês eles mostram o rosto, eles não mostram o rosto para ninguém. E para vocês ela mostrou. Aí, ó, quero fazer inveja para a Fabiola. Tudo bem, meus queridos? Ó, quem não me deu boa noite, dá boa noite aí, tá? Que depois eu vou fazer a chamada. Boa noite lá. Dá boa noite lá no chat. Agora eu não consigo ver, mas depois eu vejo. Boa noite, professor. Boa noite, meus amores. Aí, coloca o celular no rosto, que tem gente que eu tô vendo só o queixo. Tava digitando ali. Ergue a câmera. É o Gilmar. Arruma essa câmera. Arruma a câmera, Gilmar. Isso, agora sim, Gilmar, agora você tá bonito. Vamos lá, quem vai entrar mais? Ninguém mais vai entrar? Vou colocar lá, sextou com a professora Aline, tá bom? Gente, bom final de semana. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem. Obrigada, meus amores. Um beijo, Ju, Rodolfo. Tchau. Rodolfo, já arrumei lá, tá? Beleza, obrigado, professora. Nada. Tchau, tchau. Tchau, Silvio, Gustavo. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, professora. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada para vocês também.